É, é lícito um católico trabalhar nos domingos, né? Que a gente sabe que o domingo é o dia de guarda, né? E se sim, quais os casos, né, que o católico pode trabalhar nos domingos? Maria vita in morte su. Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio. Eu sou o Leonardo. Salve Maria, Marcel. Salve Maria Leonardo, Novamente aqui. salve Maria a todos. Hoje vamos dar continuidade aqui com o nosso padre, o Padre Gabriel, ao mesmo assunto da semana passada, né, que foi a Verdade. questões a respeito da moral católica, aquilo que é pecado, né, às vezes as pessoas têm muita dúvida e algumas mandaram até algumas Mais perguntas, questões né? aqui para a gente, né? Tudo bem, padre? Seja Tudo bem, bem-vindo, sua Padre? Sua benção. bênção, seja bem-vindo aí. Boa tarde, Salve Maria, Leonardo, Marcelo, Arthur, todos que estão vendo o vídeo. Deus abençoe, Salve Maria. Muito obrigado pelo novo convite. Obrigado, senhor. Então, vamos direto ao ponto, né, Padre? Já tem perguntas aqui, ó. Primeira pergunta para o senhor: é pecado uma mulher trabalhar fora de casa? Uma Não. esposa, mãe de filhos? Se é lícito, quais casos poderia ser? Bem, a questão do trabalho hoje, como há uma catástrofe econômica em muitos lares, se não houver 2 salários, o mínimo não, o mínimo vital imóvel não é alcançado, né? Então, para o mantimento honroso da casa, em muitíssimos casos, é quase necessário que a mulher também trabalhe. O limite, os casos variam exatamente pelo número de quantos matrimônios existem. Tá? Cada caso é um universo, uma galáxia isolada. Mas a regra geral para o trabalho da mulher é que as suas atividades fora do lar não interfiram no seu dever de Estado como mãe e como esposa. Sempre e quando as suas atividades elas interfiram negativamente no seu dever de Estado como esposa, como companheira ou como educadora dos seus filhos, etc. Aí deve-se diminuir, porque a função principal da mulher não é o trabalho. Ela pode auxiliar o marido no caso de necessidade, mas o principal é o cuidado das crianças. Por exemplo, um dos efeitos do trabalho, do exagero do trabalho feminino, é a falta de educação das crianças, porque há uma diferença grandíssima entre uma criança que é educada pela sua mãe, que vai dar toda a atenção materna àquela criança, a diferença dessa educação com a educação de uma criança que foi educada numa creche. Por mais carinhosa que as professoras da creche sejam, não é a mãe. Tá? Então, há um déficit de educação gigantesco por causa disso. Então, a regra geral é essa. Cada caso particular tem que ser consultado com um sacerdote, um confessor, diretor espiritual, etc. Agora, padre, dentro desse assunto do trabalho, é, é lícito um católico trabalhar nos domingos, né? Que a gente sabe que o domingo é o dia de guarda, né? E se sim, quais os casos, né, que o católico pode trabalhar nos domingos? Então, em geral, não. Em geral, não pode. É em geral. Inclusive, tanto é assim que no Antigo Testamento, que já sabemos que é uma lei abrogada, mas há uma ideia da seriedade de que houvesse um dia específico para o culto divino. Não sei se os senhores lembram, mas um pouquinho depois do estabelecimento da lei mosaica, Moisés encontrou um homem juntando lenha e esse homem foi apedrejado. Todos os acontecimentos do Antigo Testamento para impor a importância desse dia. Mas depois, quando essa lei ela foi abrogada e deu lugar à lei evangélica, Nosso Senhor deu vários exemplos. Os apóstolos limpando as espigas de milho, de milho, de trigo, também o exemplo que ele deu, qual de vocês não leva
a vaca ou o burro para tomar água no dia de sábado, ou qual de vocês, vendo a vaca caindo no buraco, não tira de lá mesmo sendo no sábado? Porque ele diz, eu também sou o dono do sábado, dono do dia específico para a adoração divina. Então, nosso Senhor mesmo estabeleceu exceções que fica claro que a exceção ela será regida pelo estado, um caso de necessidade. Que inclusive os livros de moral, eles dão até algumas profissões, por exemplo, cabeleireiro, barbeiro, tá? Podem trabalhar nesse dia, porque geralmente todas as outras pessoas, tá, que precisam cortar cabelo, fazer essas coisas assim, vão num dia que não trabalham. Ou açougue, mercado, coisas assim, elas são lícitas, mas a regra sempre é o menos possível e não fazer disso uma regra geral. Mas sim, em caso de necessidade, aí em Volta Redonda, por exemplo, nós temos a CSN que trabalha por turnos. A pessoa não pode dizer, eu não posso trabalhar domingo e perder o trabalho e que a família passe necessidade. E serviços hospitalares também, né, padre? Serviços hospitalares, não existem N casos. Verdade. Inclusive, claro, no Antigo Testamento, a função sacerdotal, que era uma função, trabalho manual, ela não parava no dia de sábado. Tá? E isso foi se traduzindo, né? Até que nós chegamos na lei atual evangélica, que é permitido se a necessidade demanda, é permitido. Mas também, como a gente tem muito perigo de cair em vaidade ou em avareza, é sempre bom perguntar se está sendo bem feito, está sendo bem organizado a semana, e se o sacerdote autorizar, pode-se manter esse trabalho. Porque assim, existem os exageros, né? Desculpa, Leonardo, não, beleza, pode falar. Existem os exageros que o próprio Cristo denunciou entre os fariseus, que não fazia absolutamente nada no dia de sábado, né? Que era o dia de guarda dos judeus. E até hoje esses judeus, eu já ouvi falar de que não podem nem, por exemplo, acender uma luz no dia de sábado, no caso. Ou acender um fogão, não pode. Eles têm que realmente não fazerem nada. Eles, né? Mas as outras pessoas podem. Eles, né? Exatamente. iFood, essas coisas. Os outros é igual na pandemia, né? Mas assim, voltando para esse assunto ainda, padre, então seria lícito, né, no caso, as pessoas que vão fazer uma recreação com a família, aí lá você tem que comprar um almoço, então essas pessoas que estão trabalhando ali e vendendo o almoço pro lazer das pessoas, né? Isso então é permitido, né? É permitido, sim. Entendi. E fazer compras no domingo? Isso também vai envolver isso, né? Aí, vamos lá. Deveres domésticos em geral. Fazer compra, lavar roupa, limpar a casa. Se o único dia da semana que realmente uma pessoa tem uma folga e ela pode limpar e manter a casa decentemente organizada, se esse único dia é o domingo, tá, pode fazer. Se uma pessoa trabalha várias horas por dia e a esposa, por exemplo, é muito experiente, não quer ir no mercado sozinha e tem que ir no domingo, pode ir. O que não pode fazer é deixar o domingo de propósito para isso, podendo fazer outro dia da semana. Entendi. Tá? O que sim pode ser feito é a questão do lazer no dia de domingo, porque o dia de domingo é o dia também do descanso corporal. Tá? A eutropélia é uma virtude que ela regulariza o descanso, o recreio do corpo, tá? E muitas vezes, o pai de família só tem o domingo para levar sua criança no parque ou ir almoçar num lugar diferente com a esposa, etc. Isso pode fazer, mas isso são coisas secundárias. O principal, ou, por exemplo, como vocês estão fazendo na Capela de Nossa Senhora de Lourdes, que agora não temos padre, vocês se reúnem para fazer a santificação no domingo. Rezam o texto, fazem a leitura. No domingo passado, graças a Deus, fizeram a consagração do dia de Cristo Rei, etc. Porque hoje temos, né, a maioria dos católicos no Brasil não tem, os católicos, né, sede vacantistas,
não tem missas no domingo, né? E também Claro. não é desculpa também para não fazer algo, né? Não, claro. É verdade. Digamos, é desculpa para fazer mais. Aham. É desculpa para fazer mais. Aqueles que não têm, perdão, aqueles que não têm a possibilidade de assistir a missa no domingo, eles têm que procurar fazer uma santificação mais ou menos parecida não enquanto a excelência, porque nada se compara à Santa Missa, mas rezar, pô, os senhores lembram, faz que 15 anos atrás, a gente se reunia na casa do Marcel, precisamente, todo domingo, Sim. para rezar o Santo Rosário. E fica aqui como uma anedota que um certo jovenzinho de 16 anos, já sabem o que vai vir aqui. É. Uhum. O Santo Rosário era marcado para as 18 horas. Sabia. Então, Ai, era na ai. casa do Marcel. Eu era o primeiro a chegar, eu chegava antes do Marcel. Verdade. Eu chegava, era às 18 horas, né? Eu chegava 15 minutos antes. É. Todo mundo estava reunido às 20. E aí começavam a bater papo para depois rezar o rosário. Mas depois a gente melhorou nessa questão. A gente tá com saudade do senhor, né, padre? Que o senhor ficava tanto tempo fora, né, na Argentina, no seminário. É verdade? Fizeram uma outra pergunta aqui, padre, com relação ao trabalho também interessante, ó, com relação às vestes da mulher. Uma mulher que tenha que trabalhar de calças, é lícito trabalhar neste lugar? Então, nós temos várias profissões, principalmente na área médica, que demandam por higiene. Porque antes, quando as freiras trabalhavam nos hospitais, as freiras usam 2 hábitos, geralmente. Tem uma camisola interna, né, e depois o hábito. Mas em muitas profissões agora, demanda essa necessidade. O que a gente sempre diz é, o máximo que possa evitar, faça. Mas, por exemplo, nós tivemos um caso aqui uma vez, uma moça que ela trabalhava num escritório, não lembro, advocacia, dentista, alguma coisa, que a sala de espera era embaixo e o consultório era em cima. E para ter acesso ao consultório, iam por... tinha uma escada que os bancos ficavam debaixo da escada. E entre degrau e degrau da escada era oco, era vão. Era vazado, né? Claro. Então, qualquer pessoa que sentasse ali e olhasse para cima, então aquela moça foi indicada, não, use uma calça, por decência, né? Mas se for possível, coloque uma saia por cima, ou uma calça muito folgada, porque a questão da calça na mulher é por causa da decência enquanto ao formato do corpo. Assim como o homem ele deve controlar o seu instinto possessivo, que isso pode gerar males na família, etc. Por quê? Porque o homem ele exagera na possessão, no domínio, ser tirânico. Da mesma maneira, digamos, ele tem que dominar isso com respeito às demais pessoas. As mulheres, com respeito aos homens, devem dominar o seu corpo, porque o homem ele é muito mais visual. Mais visual. Não quer dizer que a mulher não seja, mas o homem costuma pecar mais pelos olhos. Então ela deve cuidar do seu corpo. Tá? E digamos, é raríssimo os casos onde uma calça na mulher não seja próximo de uma ocasião. Uma mulher que tem, por exemplo, nem falar que tem que andar a cavalo, ou de bicicleta, ou de moto, porque é uma exposição muito grande. Mas há alguns casos onde é permitido, mas sempre uma calça bem folgada que tenha o mesmo efeito visual que uma saia. Sim. Ô padre, uma outra questão também colocada é exemplo de casais que não conseguem ter filhos, né? E geralmente quando esses casais procuram um médico, ele vai logo pedindo exames, né? E pro homem, eles pedem o tal do espermograma. E nesses casos, muitas pessoas não sabem, mas
é lícito o homem, nesse caso, porque a gente sabe como é que é feito esses exames, né? Principalmente o espermograma. Absolutamente ilícito. Ilícito e imoral. Não pode. Não pode, baixo nenhum aspecto, tá? Esse tipo de procedimento, porque, né, supõe um pecado e o fim nunca justifica os meios. Tá? Essa história de que o fim justifica os meios é balela de Maquiavel. E como esse procedimento ele fere diretamente o sexto mandamento, de maneira alguma. Ele pode fazer todos os outros exames que não intervenha nenhum pecado, mas esse, de maneira alguma, e sem nenhuma exceção. Nenhuma exceção. Sim. Bom, Perguntaram aqui também, padre, até um tema espinhoso, vamos dizer assim, né? Homossexualidade para a igreja. Ele quer saber qual o posicionamento da igreja, né? Entendi dessa forma. Pecado que clama aos céus É. é uma doença, tá? Veja, é uma doença do espírito, né? Assim como tem crianças que nascem com tendência a roubar. Eu conheço um caso, duas moças, mães jovens, e uma teve que dizer, veja, desapareceu um monte de brinquedo, duas crianças de 4 anos, desapareceu um monte de brinquedo do meu filho, foram ver, estava na mochilinha do outro menino. Então, inclinação ao pecado de roubo. Sim. Tem muitas crianças que mentem compulsivamente, tá? Outra má inclinação. Da mesma maneira, tem esse desvio moral, tá? Que leva aos pecados contra a natureza. Que, no caso, não bem, um pecado que clama aos céus, né? De certa maneira não, de maneira objetiva, mais grave que o roubo e a mentira. E isso é inaceitável, é uma coisa que a pessoa tem que se corrigir para chegar à salvação eterna da sua alma. Tá? ô padre, porque tem casos que a gente conhece que tem pessoas que às vezes se tornam homossexual depois de uma certa idade, mas realmente existem casos que a criança nasce e você percebe ali uma tendência realmente nessa criança. Uma vez eu vi uma explicação de um bispo, até um bispo ortodoxo, que eu nem sei, foi uma explicação que ele deu, que pode ser, não sei, mas que isso estaria relacionado quando a mulher está grávida dessa criança, haveria práticas de sodomia entre o casal, e essa prática de sodomia ela transferia, né, como tudo que a mãe sente transfere para o bebê, aquela coisa da sodomia transferia para a criança, aquele sentimento. Foi uma explicação, não sei se Pode procede. gerar, pode ser que em algum caso, mas geralmente é uma falha da natureza humana caída mesmo. Tá? Porque não necessariamente o pai e a mãe tem que ser um ladrão para a criança nasça com essa má inclinação ou que minta muito, etc. Mas é um defeito de educação, geralmente acontece com meninos que é criado só por mulheres, Também. mãe, avó, tia, Uhum. ou meninas, né, que nascem num ambiente muito masculino, tá? Criada por pai solteiro, com tio, com avô, primo. Pode acontecer isso, mas é um defeito da alma, tá? Isso tem que ser corrigido. E é bom falar, né, padre, que a igreja ela vai ao encontro do ato, né? Ela sempre condena o ato praticado ali, né? Que às vezes as pessoas podem levar para o lado do preconceito, né? Hoje o mundo leva muito para esse lado aí, né? Então, gente, veja a palavra preconceito. O que é um preconceito? Conceito gerado anteriormente. É verdade. Isso. Tá? E não é uma conclusão que se tira sobre uma pessoa determinada, senão sobre o problema que ela tem. Tá? Senão seria um preconceito, sei lá, dizer que um ladrão realmente é ladrão. Pensem num grande ladrão. Seria um preconceito chamar de ladrão. Não é um preconceito. O conceito ele está ali estabelecido por qualquer pessoa que possa perceber. Tá? Um preconceito é quando eu, sem conhecimento de causa,
julgo sobre uma questão e falho sobre ela, tá? É. Não é preconceito, não. Nós sabemos, está estabelecido, São Paulo diz que essas pessoas não entrarão no reino dos céus, assim como outros tantos pecados. Então a gente quer cortar a raiz do pecado para salvar quem está naquilo, mas não é preconceito de maneira alguma. Porque o mesmo nome, não tem nada a ver, preconceito, não, nada a ver. A igreja não condena a tendência, a igreja condena o ato, né? O ato, Né? verdade. Não é porque a pessoa tem a tendência, mas se ela lutar contra aquilo e Pode ficar. ser, digamos, há uma condenação sim da tendência, enquanto que nós devemos combatê-la. Sim. Essa má Sim. tendência. Condena-se a tendência e o ato. O que não pode ser condenado é a pessoa que, lutando contra tanto a tendência quanto o ato, tá? Algumas vezes recai em qualquer pecado. Não sei, por exemplo, a pessoa que tenha o vício de mentir, tá? Ela tem aquela tendência, ela cai naqueles atos e se arrepende. A questão da sodomia, ela é um pouco mais, muito mais delicada, tem que ser tratada com muita diligência, mas o princípio é esse. Esse pecado ele não pode subsistir numa pessoa que queira salvar sua alma. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, padre, que fizeram. É pior quem estimula a fazer o outro pecar ou aquele que comete o ato, o pecado? Depende, porque fazer uma criança pecar, né? Fazer uma criança inocente pecar é um pecado grandíssimo, pecado duplo. Porque, por exemplo, a pessoa que escreva uma blasfêmia está pecando. Eu não disse a blasfêmia, eu escrevi. Não, obviamente, você expressou a blasfêmia. A cooperação ao mal, tá? Ela é uma maneira de pecar, e geralmente se peca, digamos, o dobro quando a gente peca fazendo o outro pecar. Então, quando a gente instiga uma pessoa ao pecado, nós pecamos e participamos daquele pecado. Portanto, é maior falta do que pecar sozinho, tá? Um pecado solitário de um solteiro é menor pecado que um adultério. Então, nesse sentido, acho que era essa a pergunta. Eu acho que era mais ou menos nesse sentido mesmo. Porque há uma multiplicação de pecados, né? Agora, em relação a músicas, às vezes as pessoas têm essa dúvida. É pecado ouvir músicas seculares? Qual é o limite? Qual seria o comportamento ideal do católico? Em primeiro lugar, a letra. Né? Uhum. Se a letra ela é pecaminosa, é como nós falávamos do palavrão no primeiro vídeo. Então a gente pode remeter aquilo que a gente disse lá. Porque existem músicas que são eróticas, né? Músicas apelativas, né? Quase pornográficas algumas. Exatamente. Não deve se confundir com músicas, digamos, românticas. Isso. Porém castas, tá? Então o que pode se fazer, por exemplo, muitas músicas sertanejas, por exemplo, eu gosto muito de música sertaneja, muito bonito. E muitas delas são de um romanticismo casto. Entendi. Mas quando esse romanticismo ou chega a coisas obscenas, aí obviamente isso entra no que nós estabelecemos como palavrão. Mas aí acontece que há outros tipos de música que tem um problema rítmico, como o rock, o jazz. Tem essa questão do rock. E aí, qual que... São totalmente ilícitos pelo seu mesmo princípio. Mas todo tipo de rock, padre? Porque tem aquele rock metaleiro, tem um rock mais pop. É que há estilos... perdão. heavy metal, né? No caso, heavy metal. Há estudos, tá? bem estabelecidos
que colocam como rock, vamos lá, esses que vocês disseram, as músicas do pop, que, por exemplo, a gente pode ver até nas letras e na intenção, um Michael Jackson, uma Madonna, coisas assim, são escandalosamente contrários ao pudor, à fé, etc. Mas enquanto é o seu ritmo, eles têm um influxo psicológico que interfere nas tentações contra o sexto mandamento. Ah, Tá? sim. Eles produzem, porque, por exemplo, agora eu estou tomando chimarrão, que a erva mate tem muita cafeína. Então ela estimula os sentidos por meio de outro sentido, tá? Eu estou ingerindo, tá? Ingerindo a cafeína e aquilo desperta a minha atenção. Há outras maneiras de captar aspectos da natureza que estimulam o nosso corpo. O ouvido, tá? O ouvido interfere muito enquanto a percepção de tentações, etc. Vejam, fizeram provas até mesmo com plantas. Fizeram 2 invernáculos, um com música clássica, outro com rock. As músicas, as plantas estavam escutando, entre aspas, rock, elas realmente tinham um crescimento muito mais lento, eram flores menores. Tá? Então, é uma onda magnética que ela produz coisas ruins. Então, totalmente desaconselhável. São músicas muito mais percussivas, né? Que tem aquelas danças com coito e essas coisas, né? Que a gente Sim, sabe não, que. totalmente desaconselháveis. Aham. É verdade. Como é que tá o tempo do senhor aí, padre? A gente ouviu o sino O aí? sino tocou, né? 1:05, quase. Já estão ali, já devem estar ali no corredor me esperando para fazer a repartição dos trabalhos. Então tá ótimo, padre. Deu pra gente Deu pra completar. gente conversar e. Completou as perguntas? Completei. Não há mais? Sim, todas que eu tava aqui eu consegui O fazer. único lance, assim, que eu penso é que da mesma música serve pros filmes, né? É o mesmo raciocínio, né? Para as novelas. Sim. Né? Músicas, novelas, leituras. Vejam, Leituras. eu Leituras sempre digo também. para as pessoas, aqui não tem nenhum tipo de livro assim de contos. Mas quando a gente pega um livro e lê, Joãozinho andava por um caminho cheio de árvores, a gente tem que trabalhar nossa mente para imaginar como é Joãozinho caminhando, as árvores, os passarinhos cantando. Isso é um estímulo intelectual excelente. As crianças elas têm que crescer com esse hábito da leitura, porque ajuda muito no desenvolvimento intelectual. Mas quando a gente lê, tá, coisas ruins, há um influxo horrível no nosso cérebro. E assim, leituras, músicas, filmes, que tem uma mensagem. Filme de terror, por exemplo. O mesmo que é uma aberração, porque é desagradável ver. É uma aberração. E quem gosta, desculpa, mas tem algum parafusinho solto ali dentro. Tá? São coisas que isso. É um culto às coisas feias, é um culto ao sangue, tripa voando para tudo. Isso é desagradável. Isso não é coisa de católico. E produzem no nosso sistema nervoso reflexos horríveis, na nossa psicologia reflexos horríveis, e tem que ser evitada tudo de qualquer jeito. Mas, igual o UFC, naquele esporte violento. Né, de luta. Gosta. Que é igual o UFC hoje é o Coliseu do Império Romano. Exatamente. Parece até briga de galo, né? Não sei. Homens ali matando, tirando sangue. Isso aí, onde que isso vai ser moral? Entendi. E o boxe, padre? O boxe é um esporte. O boxe como esporte, como profissão, está condenado. Há alguns casos, por esporte ou por treino, onde há uma proteção devida, sim, mas o boxe assim, profissional, Mike Tyson, Popó, pessoas que, ou Maguila, ou aquele senhor, aquele que ficou com um problema com Parkinson, o Muhammad Ali, de tanto sacudir tanta pancada na cabeça. Isso aí tá condenado, É o mesmo raciocínio, né? Acho que no livro de Santo Agostinho ele falava que uma vez ele foi
nessas lutas aí na época do Império Romano lá, e que ele teve que fechar os olhos. E tem uma história relacionada a Santo Agostinho, um episódio no livro Sim, não, dele. foi um amigo dele Ah, foi um amigo dele? e disse que ele era tão capaz de dominar-se que ele poderia ir até o ginásio, Isso. fecharia os olhos e não comemoraria, não faria nada. Foi quem mais comemorou essas brigas lá, quem mais fez bagunça. Ah, então foi essa história. Eu lembro mais ou menos, então é isso aí. Mas então tá ótimo, padre. Vamos encerrar aqui agora e fica o convite aí, a gente vai fazer logo aí, nossa câmera tá chegando, fazer uma live. O pessoal fazer perguntas ao vivo também. É muito Perfeito, importante. perfeito. É só a gente Joia? combinar. Mas obrigado aí pela disponibilidade De de tempo, né? E Deus muito abençoe. importante. E hoje o áudio do senhor ficou bem melhor. bem melhor. Vai ficar bem melhor na gravação. Infelizmente a câmera não tá a muito câmera boa, que não colaborou muito. mas na próxima a gente vai melhorar agora a câmera. Esse é o prêmio da boa vontade. Quando a gente quer fazer as coisas direito, sempre dá um problema. Verdade. Mas importante as pessoas ouvirem bem, né? Tá bom então, padre. Sua bênção. Fica com Deus. Salve Maria. Amém. Salve Maria. Até mais. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais um vídeo, complementando o vídeo anterior sobre teologia moral. Se você não assistiu, te convido a assistir. É muito importante, porque uma coisa vai ligar a outra, né? Isso aqui é uma complementação. Espero que esteja ajudando vocês aí, né, Marcel? É isso aí, pessoal. E continue aí se inscrevendo no nosso canal, curtindo aí os nossos vídeos, compartilhando nas redes aí, nos grupos de WhatsApp. E isso ajuda bastante aí a divulgar o nosso trabalho. E salve Maria a todos aí, fique com Deus. Salve Maria, pessoal. Maria vita in morte